Eu voltando pro canal 2 semanas sem postar, como se nada tivesse acontecido. Oi, anjos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto que é muito importante, um assunto que eu já falei aqui no canal, mas é sempre bom falar sobre ele, que é gordofobia. Eu tava conversando com uma amiga minha, depois dessa conversa eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Só pra explicar, essa minha amiga, ela é extremamente padrão, extremamente dentro do padrão, ela sabe disso. E ela, pela primeira vez na vida dela, está ficando com um homem gordo. E ela falou que eles estão ficando há mais ou menos uns 3 meses. E ela reparou que todas as vezes que eles transaram, a luz do quarto estava um pouquinho baixa. E quando não tava, ele ia lá e deixava um pouquinho baixa, ou então desligava. E ela reparou que todas as vezes também que eles transaram, ele ficava com a camiseta. Daí ela veio conversar comigo e tal, perguntando o que ela devia fazer, como é que ela devia abordar esse assunto com ele, como que ela devia conversar com ele. E eu lembrei que eu já passei por isso. Sério, alguns anos atrás, acho que deve fazer, eu tinha acho que uns 21, 22, eu tava ficando com um cara e, por incrível que pareça, eu não tinha o mesmo peso que eu tenho hoje, eu tinha muito menos. Mas eu morria de vergonha de tirar a blusa, de tirar a roupa por completo. Claro que hoje eu vejo que isso tem muito mais a ver também com o cara, porque ele não me deixava tão à vontade assim como eu acreditava. E fazia um comentário ou outro, não sobre o meu corpo, mas sei lá, sobre corpos de um modo geral. E aí eu acho que eu assimilava muito isso e ficava com um pouquinho de vergonha. Inclusive esse foi um dos motivos assim que eu acabei me afastando dele, porque eu não me sentia à vontade, sabe? Mas eu já passei por isso, acho que não sei se toda pessoa gorda passa por isso, mas a maioria, que é a vergonha de você tirar a roupa, né, na hora H, de você, ou então ficar com uma peça de roupa, cobrir normalmente um lugar que te incomoda bastante. E cara, é uma vida muito triste, pra ser bem sincero, é muito triste passar por isso. Quando a minha amiga me contou, eu lembrei e, sei lá, me deu muita vontade de chorar, assim, porque é realmente triste. Eu acho que ninguém devia passar por isso, é simplesmente absurdo. Ninguém devia sentir vergonha do seu corpo, seja ele o tamanho que mas principalmente pessoas gordas não deviam passar por isso. E aí eu aconselhei ela a conversar, né? Começar aos poucos, conversando com ele. Primeiro, acho que falando sinceramente, né? E falando com todas as letras que ela gosta muito dele, que ela acha ele bonito, elogiando o corpo dele, enfim. Só que a questão é que ela já me falou que ele faz comentários muito pejorativos sobre ele mesmo, porque isso é muito comum, na verdade. Eu nunca fui muito de falar de outras pessoas, assim, de falar do corpo de outras pessoas. Eu falava muito do meu e eu me botava muito pra baixo. A gente pode ser muito crítico com a gente mesmo, né? Então eu entendo super o que ele tá passando. E confesso também que me pegou de surpresa, assim. Não que eu não ache que homens héteros não tenham, não sofram pressão estética e gordofobia. Eu acho que eles sofrem também. Sei lá, a verdade é que é uma história que se assemelha muito com a minha, assim. Eu me vi muito nele, sabe? Então, me chocou, sabe? Me surpreendeu. Por mais aceito e por mais que eu fale sobre esse assunto, quando acontece uma coisa dessa eu ainda me surpreendo. Isso acontece muito porque eu penso muito em mim, assim, muito na minha vivência, como gay, como gay efeminado, como, enfim, como gordo. Eu penso muito na minha vivência e falo aqui no canal muito sobre a minha vivência. Mas existem outras, né? Existe a vivência de homens héteros, de homens trans, de homens que são gordos e negros, de mulheres que são gordas e negras, de mulheres que são gordas, enfim. Acho que a gente fala muito pouco sobre isso. Acho que a gordofobia e a pressão estética são dois assuntos que sinceramente, fiquei pensando na minha roda de amigos, são muitíssimo pouco faladas, mesmo tendo eu na roda de amigos. Isso acontece principalmente porque pouco se fala sobre a gordofobia, né, e a pressão estética, mas acontece também muito porque a maioria das pessoas não se relacionam com outras pessoas gordas, né, com pessoas gordas, e isso é muito triste a gente ser resumido a um corpo. E eu também fiquei muito pensando sobre eu atualmente, assim, sabe? Queria muito
compartilhar com vocês isso. Como falei, passei por esse processo de não aceitar o meu corpo, depois aceitei completamente, enfim, vocês sabem mais ou menos a minha trajetória, mas eu nunca falei como eu me sinto hoje. E a verdade é, eu amo muito meu corpo, eu aprendi a amar ele. Só que, quando você se relaciona com outras pessoas, principalmente eu que já fui muito ferido e já me feri muito também, confesso que é muito complicado. Há um tempo atrás, acho que sei lá, uns 3 4 meses, eu tive um date no Tinder. Eu conheci o cara, nem no Tinder foi, no Grindr. Enfim, conheci na internet. Por incrível que pareça, tinha amigos em comum. E eu lembro que o meu maior medo quando eu fui encontrar esse cara foi dele achar que. Ou dele não ter percebido que eu era gordo. Esse foi o meu maior medo. E esse é um medo muito comum, muito recorrente. E eu ficava só imaginando assim, tipo, cara, imagina se eu chegar lá, eu, desse jeito, todo arrumado e tal, se chegar lá e ele olhar pra mim e falar, tipo, ou achar que eu sou gordo demais, ou ele não ter reparado que eu sou gordo. Enfim, esse sempre é o meu maior medo. E isso é bizarro, tipo, eu ter que passar por isso, ou eu ter que pensar nisso é surreal, assim, é realmente surreal. Ao mesmo tempo, é surreal também que tem alguns caras que se aproximem de mim só por causa do meu corpo. Tipo, eu normalmente bloqueio esses caras ou não respondo, enfim. Porque eu realmente não quero ser reduzido a um corpo, sabe? E eu sei que pode parecer muita hipocrisia da minha parte falar isso, porque quando a gente tá lá no aplicativo, ou então, sei lá, flertando com alguém, por exemplo, é óbvio que a primeira coisa que você vê é o corpo, né? É a aparência. Infelizmente, o ser humano, ele é assim, né? Ele é ensinado a olhar primeiro pra isso. Só que eu, pelo menos, nunca fiquei com alguém só porque ela tem o corpo, só porque essa pessoa tem o corpo X ou o corpo Y. Óbvio que essa é uma das coisas que eu olho primeiro, que a gente vê primeiro, né? Que a gente vê a olho nu. Sim, é. Porém, eu me obrigo a conhecer mais a pessoa, a conversar mais com ela, a falar, sabe? Pra que esse não seja o motivo principal. Aliás, que esse nem seja um motivo, na verdade. Eu gosto que façam o mesmo comigo. Mas eu também sei que isso pode não acontecer, né? Então, por exemplo, nesse cara do Grindr que eu fui morrendo de medo que ele achasse que eu não era. Que eu era gordo demais, foi bem complicado. Assim como teve um outro cara que queria sair comigo só porque eu era gordo. E isso, sinceramente, sei lá, me reduz a só isso aqui, sabe? E eu sou muito mais do que isso. Então, de um modo geral, eu acho que primeiro a gente tem que aprender que a gente precisa levar esse assunto, o assunto da gordofobia, depressão estética, para nossas rodas de amigos, de familiares, de grupo de, sei lá, cursinho, escola, faculdade, enfim. A gente precisa cada vez mais falar sobre isso. E a gente precisa também começar a nos relacionar com outros tipos de pessoas, sabe? Não só aquela pessoa que a gente sempre costuma ficar, aquele padrão que acho que todo mundo meio que estabelece. A gente tem que sair dessa zona de conforto, sabe? E quando a gente for fazendo isso, for falando mais sobre o assunto, for vivendo com outras pessoas, com pessoas diferentes, de corpos diferentes, de cores diferentes, de tamanhos diferentes, a gente vai ficando cada vez mais aceito, né? Aceitando mais as outras pessoas. Cada vez se aceitando mais também, porque quanto mais pessoas diferentes eu conheço, mais eu me aceito e mais eu me amo. E mais a gente deixa a nossa sociedade como um todo, assim, não perfeita, mas um passo de cada vez, sabe? Cada vez melhor. Se é que vocês me entendem, enfim, espero que tenha sido claro. Eu aqui no canal falo muito sobre a minha vivência, né? Sobre como é ser um homem gay e gordo nessa comunidade, afeminado, enfim. Mas existem outros tipos de pessoas. Então a gente precisa sim falar sobre esse assunto com todas as pessoas. Mesmo se você só tiver um grupo de amigos ou um grupo de pessoas que é só gente magra, você também precisa falar sobre gordofobia, sobre impressão estética, enfim. Acho que a gente falando sobre isso, todo mundo ganha. Pelo menos eu gosto de pensar dessa forma. Um update? Eu estou muito bem, muito feliz comigo mesmo, como eu falei. E recentemente, os últimos 2 caras que eu fiquei ficaram comigo não por causa do meu corpo. E isso
Juro, foram coisas que mudaram muito, assim, pra mim, sabe? Lógico, só adicionaram, tipo, eu já tava muito bem com o meu corpo e muito feliz comigo mesmo. Isso só foi mais um motivo pra eu ficar ainda mais feliz. Mas isso faz muita diferença, sabe? Então é realmente importante a gente falar sobre esses assuntos. E é realmente importante a gente olhar para as pessoas além dos corpos delas, sabe? Não é justo a gente reduzir alguém só pelo que aparenta. Enfim, esse vídeo também é um pouco pra mim, não é só pra vocês não. Ele é pra mim também, porque eu também preciso aprender isso todos os dias. E que bom que existem caras assim no mundo. Graças, graças. Confesso que eu tava perdendo um pouco da esperança, mas do nada aparece. Acho que é porque a gente. A energia que eu emanei para o universo foi essa energia, assim, essa energia do bem, tranquila. E aí vieram pessoas assim também. Enfim, esse vídeo tá começando a ficar perdido. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês. Ah, eu tenho postado uns conteúdos bem legais lá pelo Instagram também, então me segue lá em todas as redes sociais. Sempre tá aqui no box de informações as minhas redes. Acho que falei tudo, né? Um beijo, até o próximo.